Boa tarde, eu sou Eduardo Baixa, professor associado do Instituto de Economia da UFRJ e dando continuidade ao programa Crise do canal IE, eu vou conversar hoje com a professora Marta Castilho, professora associada do Instituto de Economia da UFRJ. A gente vai conversar sobre temas relacionados ao comércio exterior, como o comércio exterior está sendo afetado pela crise decorrente da pandemia global da Covid-19. Marta, do ponto de vista do impacto, né, dessa pandemia global, da crise decorrente da pandemia global, quais os países tendem a ser mais afetados e quais os setores tendem a sofrer mais com os efeitos dessa crise? Boa tarde. Em primeiro lugar, o comércio internacional, né, de mercadorias e de serviços tende a ser afetado, né, talvez seja um dos primeiros sinais que apareça de forma mais imediata a redução nas atividades das atividades econômicas, né? O comércio ele deve ser afetado na realidade tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. Por um lado, em função da paralisia, da postergação das decisões de consumo e de investimentos das empresas, né? Isso deve forçar uma retração da demanda que, então, deve impactar a demanda por exportação dos países, né? Por outro lado, a oferta fica comprometida em grande parte por conta ou dos problemas, dos reflexos em si da própria pandemia, que pode afetar a mão de obra, pode afetar a vida das pessoas, afeta, né? Embora alguns esqueçam disso, mas também por conta das medidas que têm sido tomadas para evitar um avanço mais rápido, ou seja, das políticas de confinamento, né? Além disso, também em função do problema sanitário, a questão logística, né, ela fica comprometida e ela é fundamental para o transporte de mercadorias. Então, tem portos que têm as suas atividades paralisadas ou reduzidas, você tem, por exemplo, voos, 50% do transporte aéreo de mercadorias, né, era feita em voos comerciais, não só voos dedicados para transporte de carga, né? Então, assim, com essa paralisação dos voos entre os países, vocês podem imaginar o que acontece com esse modo de transporte, né? Então, assim, a gente tem esses três fatores, né? Um problema de demanda, um problema de oferta e um problema logístico, né? Que acaba afetando os dois lados, exportação e importação. Do lado da oferta, né? Quer dizer, não só da oferta, mas tem um ponto que é o seguinte, já falando um pouco da sua pergunta sobre países em particular, né? Essa pandemia começou na China. A China, ela responde hoje por cerca de 13% das exportações totais mundiais, 18% das exportações de manufaturas, né? E a gente se encontra num momento em que a organização da produção ela está muito globalizada, né? Ela está organizada como a gente costuma dizer, em cadeias globais de valor ou em redes de produção e comércio. O que significa isso? Significa que ao você, e a China e os países asiáticos, eles são um centro importante dessa rede de produção e comércio mundiais. Então, significa que, assim, os insumos que a China vende,
vão ser afetadas pela crise inicialmente ocorrida lá. Mas não só isso, também ela compra insumos, até do Japão, por exemplo, para ser integrados em bens que ela vai exportar para outros países. Então, assim, mais do que ela vai... a crise que começa na China, ela já tem um impacto claro na economia, no comércio mundial e, claro, na economia mundial. Então, assim, o fato de hoje a gente ter essa produção organizada dessa forma, né, e as produções locais estarem muito interligadas, assim como o consumo, isso faz com que, assim, mesmo países que não são hoje afetados, eles acabam sofrendo muito com problemas de fornecimento, com problemas de não conseguir os insumos. Tem diversas notificações na imprensa, né, falando, e até às vezes com diferenças de setores. Por exemplo, ainda falando só da China, a província de Hubei, ela tem um papel importante na indústria automobilística, e um papel importante, e ela concentra muito as atividades do setor de ótica, tá? Então, assim, o setor de ótica, ela é até mais importante proporcionalmente em nível mundial do que de automobilística. Então, assim, a simples, entre aspas, desculpe, parada das atividades nessa região já afeta, assim, sobremaneira a produção desses setores, tá? Bom, como se isso não fosse o suficiente, a pandemia se tornou uma pandemia e começou a afetar outras economias que também são super importantes, que têm um peso importante no comércio mundial e no PIB, né? E aí a gente pode pensar que, por exemplo, China, Coreia, Itália, Japão, Estados Unidos e Alemanha, esses países juntos, que são os países que apresentaram o maior número de casos até agora, eles respondem por 50% das exportações mundiais e algo próximo também, um pouquinho mais da metade do PIB mundial. Tá? Então, se antes a gente estava pensando nos problemas decorrentes da parada, dos efeitos da crise e dos efeitos das políticas que foram adotadas na China, a gente pode pensar que esse efeito vai ser amplificado, dada a evolução da pandemia ao longo em torno do mundo, né? E é mais um detalhe importante, que aqui eu mencionei, por exemplo, Estados Unidos e Alemanha, né? Aí eu já tinha falado antes que essa organização em cadeias globais de valor, em redes de suprimento que são internacionalizadas, quando a gente olha essas ditas cadeias globais de valor, elas têm um caráter regional também. O que isso quer dizer? Quer dizer que na Europa, a Alemanha é um ponto importante, é um hub importante de demanda de insumos e também de exportação de outros tipos de insumo, tem um papel importante na dinamização da produção europeia. Tá? Os Estados Unidos, a mesma coisa para as Américas. Então, assim, quando a gente está pensando no seguinte, são países que, isoladamente, eles são importantes em termos de comércio e de produção, mas, além disso, eles têm papéis regionais bastante fortes. Então, assim, isso tende a esses problemas de redução de demanda, de redução de oferta, né, de parada de produção e os problemas logísticos, eles tendem a ser amplificados pelo tipo de organização da produção e comércio em redes globais e regionais em torno do mundo, entende? E Marta, pensando agora no caso brasileiro, né, em particular,
além dessa dimensão regional, né, China é primeiro epicentro da crise. Hoje, o epicentro é a Europa, né? E especialistas apontam que, possivelmente, provavelmente, os Estados Unidos serão o próximo epicentro da pandemia global. Trata-se de alguns dos principais parceiros comerciais do Brasil. Né? Como é que o Brasil, então, é afetado, mais especificamente, pela crise, né? E quais os setores que, na economia brasileira, tendem a sofrer mais com os efeitos da pandemia global? Bastian, de fato, a evolução geográfica da pandemia, ela vai varrendo os nossos principais parceiros comerciais, começando pelo mais importante, que hoje é a China, passando pela Europa, aqui, se eu considerar a União Europeia, é o nosso segundo parceiro, e aqui eu estou falando de Itália, França, Espanha e, claro, Alemanha, que são a maior parte... são os parceiros mais importantes dentro da União Europeia, e, por fim, os Estados Unidos, que é o nosso terceiro maior parceiro, ou seja, essa crise ela tende a a afetar os fluxos de comércio do Brasil de forma bastante intensa. A China hoje ela é de longe o nosso maior parceiro. A União Europeia, então, é o segundo, Estados Unidos se tornou, nos últimos anos, nosso terceiro parceiro, né? Por isso, isso já sinaliza com uma possibilidade de afetar nossas exportações de forma significativa. Tá? As expectativas, por enquanto, na realidade, até agora, a gente não tem números que nos indiquem isso ainda. O que acontece? Se a gente olhar os dados, por exemplo, de exportação e importação semanais, que seriam aqueles dados que nos trazem até agora, terceira semana de março, a gente tinha observado em janeiro uma queda das exportações, que na realidade já dá continuidade a uma tendência de queda desde o terceiro trimestre do ano passado, tá? E fevereiro as exportações recuperam um pouco, sem grandes variações para as importações, e agora, em março, a gente está na terceira semana de março, você tem uma queda não muito grande, você tem uma queda não muito grande das importações, mas do lado das exportações, você tem uma primeira semana relativamente elevada, uma queda na segunda, uma retomada na terceira, ou seja, o que parece até agora? Que assim, as expectativas são que tenha, de fato, um impacto, mas que os dados até agora não estejam revelando isso, porque existem muitos contratos que já estavam realizados há mais tempo. Tá? Existe uma questão também setorial, tá? Do lado das importações, claramente a gente está tendo uma redução das importações desses parceiros. Normalmente a gente importa produtos manufaturados de maior conteúdo tecnológico, maior sofisticação, tá? E eles a gente tende a reduzir devido à nossa retração das atividades, a reduzir as importações. E isso já tem, do lado das importações, a gente já começa a ter alguns sinais. Do lado das exportações, é um pouco diferente, porque a gente exporta tanto para a China quanto para a União Europeia. O setor agrícola
o setor agrícola, o agronegócio, que aí inclui também alimentos, que são produtos agrícolas já com algum beneficiamento, né? Eles têm uma importância maior e são setores que, por mais que sejam afetados pela questão logística, que eu já mencionei, tá? Eles devem sofrer um menor impacto da retração da demanda, né? Então, o que acontece é que a gente pode ter um impacto maior do lado das exportações de manufaturados. Isso, de novo, alguns indicadores já sugerem que isso está acontecendo, o que seria muito ruim, porque seria um aprofundamento dessa nossa especialização regressiva na pauta exportadora, né? Então, assim, para os Estados Unidos, a gente normalmente exporta produtos manufaturados, inclusive aviões, etc. Então, esses devem ser bem mais afetados e logo... Provavelmente, quando a gente olhar mais para frente no final do ano, o que vai acontecer é que os setores de maior conteúdo tecnológico, os setores manufaturados em geral, devem sofrer mais do que os produtos de origem agrícola, produtos agrícolas e minerais, tá? Ainda que tenha uma questão de preço, né, adicional, por exemplo, exportamos muito petróleo hoje, isso deve ter alguma modificação em termos de preço também, dada a conjuntura desse mercado. E, Marta, pensando agora na política externa brasileira, né? A política externa brasileira tem sofrido muitas críticas por estar baseada, aparentemente, em um alinhamento quase que automático aos Estados Unidos. Na semana passada, houve uma polêmica, né? Uma crise provocada pelo filho do presidente, né? E da qual acabou participando o chanceler também. Como é que você avalia a política externa brasileira e que tipo de resposta que poderia ser dada, né, no contexto da crise atual? Bom, eu acho que assim, em diversas áreas e na internacional o governo brasileiro ele reproduz um pouco um tom um pouco diplomático, pouco habitual às relações cordiais internacionais, né, que são produzidas pelo Trump, né? Então, se o Trump continua a alimentar um discurso que tem um tom belicista, né, em relação à China, mas também a maneira que ele se comportou em relação aos países europeus no início dessa crise, é muito ruim, é muito pernicioso para o cenário internacional, para as relações internacionais entre os países, né? Como que isso rebate, e que, na realidade, acabam por refletir também algumas outras disputas que já estão em pauta faz tempo, a questão tecnológica, notadamente no caso chinês, né? Como que isso rebate aqui no nosso país, né? Com o atual governo? De uma forma muito atrapalhada e equivocada, né? Porque, assim, como eu já disse antes, a China hoje é o nosso principal parceiro e a gente não devia se dar ao luxo de ficar repetindo de forma atrapalhada as besteiras que são ditas pelo presidente norte-americano, né? É muito ruim que a diplomacia brasileira seja representada por algumas pessoas que tenham esse tipo de atitude. Depois, a própria, nesse caso da crise com a China, provavelmente não foi pequena
a pressão do agronegócio e também de outros setores que têm uma relação estreita com a China, sobre a própria presidência, que se viu obrigada a ficar correndo atrás para conseguir uma conversa com o chefe do governo chinês, né? Então, na realidade, é uma estratégia muito ruim, é uma estratégia estreita, que não ajuda num momento em que a gente deveria pensar não somente que os chineses podem ser uns parceiros que são nossos parceiros comerciais do lado das exportações e importações, mas nesse momento eles estão conseguindo superar uma situação sanitária que talvez o conhecimento, que talvez uma cooperação mais estreita, relações mais estreitas fossem interessantes para a gente poder enfrentar o problema aqui dentro também. E, nesse momento, pessoas que estão em torno do presidente e o próprio ficam arrumando o problema e talvez atrapalhando relações que poderiam ser úteis tanto do ponto de vista econômico e comercial, mas sobretudo do ponto de vista do combate a essa pandemia. Marta, e para encerrar, o que você poderia falar sobre os impactos no setor serviços? Bom, o setor serviços tem uma diversidade muito grande, né? Alguns deles a gente vê imediatamente que eles estão sendo paralisados e que eles vão ser duramente atingidos. Claramente, tudo que é turismo, tudo que é viagens, tudo que é, por exemplo, a restauração nos restaurantes, né? E algum comércio de varejo nos países que adotaram as estratégias de confinamento. Então, alguns desses setores, alguns setores vão ser extremamente afetados, né? Outros menos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, serviços financeiros e, sobretudo, serviços médicos, esses provavelmente não sofrerão nenhum tipo de interrupção, talvez, no caso de serviços médicos, até ao contrário, né? Por razões óbvias, né? Agora, o que é importante é que, de novo, isso também pode trazer uma modificação na composição dos serviços daqui para frente. Esses serviços que, até pelas características, pela natureza da crise sanitária e das políticas que estão sendo adotadas para minimizar os efeitos dela, né? Os serviços que estão sendo mantidos, a par dos serviços médicos, são aqueles que conseguem ser realizados à distância, né? Normalmente, os serviços financeiros claramente se encaixam aí. O que acontece? São normalmente serviços que utilizam uma mão de obra mais qualificada, que tem maior conteúdo também. Então, assim, a gente tende a ter um efeito positivo também naqueles serviços que podem relação remota, né, se manter e até a ampliar a sua utilização. Se a gente pensar, por exemplo, todos os serviços de divertimento que a gente tem hoje, de streaming, né, de música, de fornecimento de filmes, etc., tudo isso está sendo muito utilizado, muito demandado. Qual é a característica desses serviços em geral? Pouca mão de obra,
são serviços que utilizam uma mão de obra mais qualificada, né, e que utilizam mais tecnologia e conhecimento. Então, assim, isso pode também alterar de uma forma... claro que em algum momento os restaurantes vão voltar, as viagens vão voltar, etc. Mas talvez tenha uma mudança na forma de ofertar os serviços decorrente... e na composição dos serviços decorrente dessas crises, né? Então, para fechar, no caso dos serviços, o comércio internacional, alguns deles vão ser afetados negativamente, enquanto outros claramente não, tá? Talvez seja menos claro o efeito negativo sobre serviços do que sobre as mercadorias, sobretudo industriais. Bom, Marta, muito obrigado pela entrevista. Obrigado também a vocês que acompanham o canal IE. Muito em breve nós vamos voltar com um novo vídeo analisando algum tema econômico relevante associado à pandemia global. Obrigado e até breve. Tá bom, obrigada e até breve também.